Uma pergunta que os teólogos se fazem é por que Jesus escolheu o pão como símbolo? A resposta pode estar onde muita gente procura: Jerusalém. A cidade de 4.600 anos e 800 mil habitantes fica no Planalto da Judéia, entre o Mediterrâneo e o Mar Morto. Todos os impérios da história passaram por aqui, mas eterna mesmo é a fé. Muro das Lamentações, alicerce do Templo de Salomão, o lugar mais sagrado dos judeus. Ali perto, a Via Dolorosa, o caminho da crucificação até a Igreja do Santo Sepulcro, onde Cristo venceu a morte. E a Cúpula da Rocha, o tesouro dos muçulmanos que reluz no horizonte. Por caminhos diferentes, Jerusalém alimenta todos os peregrinos. Um pão para cada tipo de fome. Dezenas de formas diferentes. Olha a nossa esfirra aí, massa folhada, doce e salgada. Da mesma farinha, 2 receitas próximas. Só aqui tem 17 tipos de pães. Esse aqui é o pão típico árabe, pita, né? Bem conhecido. Este é o pão típico árabe aqui de Jerusalém. Eles falam que só tem aqui. É um pão com gergelim, sementes de gergelim. Para quem enxerga que a variedade enriquece a alma, a partilha é uma grata surpresa. O menino de Jerusalém me faz um presente. É? É só uma casquinha, delicioso. O quê? Shukran. É só uma casquinha. Parece um aperitivo. Muito gostoso. O menino também pega um pedaço. E isso de comer juntos em Jerusalém nos remete à refeição mais famosa da história. A Santa Ceia aconteceu a poucos passos dali, onde nós encontramos o Frei Dimas, brasileiro, que passou 4 anos estudando na Terra Santa. Ele fala que Jesus escolheu o pão por ser símbolo de alimento, entrega e humildade. Em uma palavra, partilha. Quer dizer, o pão se doa totalmente e Jesus é isso que quer significar escolhendo o pão. A doação total da pobreza, de uma situação aparente de humilhação, brota então a vida plena. Esse é o símbolo do pão na ceia judaica. Mas onde aconteceu? Um labirinto nos abre passagem para a história. Essa daí é a estrutura dos cruzados. A emoção aumenta, até que uma última porta e estamos na Capela do Cenáculo. Uma abertura indica o local exato. E a tradição identifica, então, o lugar exato da última ceia de Jesus, atrás dessa janela que nós temos, a sala superior. Jesus se reuniu com os apóstolos na última ceia ali. Exatamente sobre este lugar. A gente pode dizer que essa é a primeira igreja, a igreja dos apóstolos, onde os apóstolos se reuniam tanto com Jesus antes da Páscoa, mas se reuniam também depois da Páscoa, como nós vemos as descrições nos Atos dos Apóstolos. Parece pouco, mas a fé não precisa mais do que uma janela. Repartir o pão. Aqui nasceu a mensagem que inspirou o mundo inteiro. E por falar em nascer, no outro dia deixamos Jerusalém de madrugada e vamos para Belém, na Cisjordânia. Antes do amanhecer, centenas de palestinos já esperam por transporte para Israel, onde os salários são mais altos. Cruzamos o ponto de controle. Já do lado árabe, contornamos o muro de 8 metros de altura que cerca a cidade. No centro estão a Praça da Manjedoura e a Igreja da Natividade, que a tradição aponta como o local de nascimento de Cristo.
Belém, ou Bethlehem em hebraico, significa a casa do pão, e a padaria dos frades salesianos justifica este nome. Desde a criação, há 140 anos, os padeiros trabalham para os mais pobres. Quem pode, paga. Centavos. Quem não tem nada, se cadastra e recebe o pão de graça. A cota de cada dia é anotada na carteirinha. O palestino Jorge conta que, num dos momentos de maior necessidade, a padaria salvou os moradores da fome. Foi em 2002, quando Belém foi cercada por 40 dias. Os frades iam de casa em casa distribuindo pão, diz ele. Pra gente, era como se Jesus estivesse na nossa porta. So you feel that Jesus Christ is knocking your door and giving you something. Seguimos viagem. Do berço da cristandade, vamos para a cidade da Terra Santa que nasceu no século XX. Na costa do mar Mediterrâneo, Tel Aviv é a mais liberal do Oriente Médio. As ondas que chegam trazem a influência direta do Ocidente. Prédios modernos, barracas de praia, futebolzinho e muita gente malhando. Mas ali perto, o Instituto Weizmann é a praia dos cientistas. O Dr. Avram Levi é um dos maiores do mundo nos estudos dos grãos. Ele é muito descontraído, aberto, mas o lugar é de segredos. Portas fechadas, câmeras secretas, os laboratórios guardam tesouros da ciência. Um deles é este. Trigo selvagem, a semente original do crescente fértil. A gente pode dizer que todo o trigo que existe hoje, todo pão que é feito com farinha, massa, vem deste trigo ancestral, que só crescia aqui no Oriente Médio. Levi mostra o que a gente não sabia. A planta é um fenômeno da natureza quando cai no chão. And this goes into the soil and makes a new plant. O trigo selvagem, ele tem um dispositivo para só entrar na terra. Assim vai facilmente. Mas se eu puxo de volta, ele não vem. Porque algumas garras ficam presas e impedem que o grão saia da terra. Isso garantia a sobrevivência do trigo. E o mais emocionante ainda estava por vir. Ele nos leva para o subsolo. Entramos numa sala super protegida. Aqui fica o que eles chamam de... That's our safe. That's where we keep the seed collection. É o cofre do banco, ele falou. Esse é o cofre do banco, o tesouro. Treasure. É a coleção dos grãos mais preciosos da Terra Santa. Ele mostra primeiro um grão que os romanos usavam para fazer massas, macarrão. Estamos chegando perto. Emocionado, eu pergunto se o senhor tem aí o trigo do tempo de Jesus. O cientista tira um envelope do estojo e despeja. Dá até medo de segurar. Encontramos. Professor, este é o trigo do tempo de Jesus? Yes, this is the most common. O mais comum no tempo de Jesus. Então a gente poderia pensar que o pão da Santa Ceia foi feito com este trigo. Yes. O acervo tem centenas de variedades. Mas como elas chegaram até aqui? Farmers kept it and transmitted from father to son. As pessoas guardaram de pai para filho, ele conta, já que não existiam empresas que vendessem sementes naquele tempo. Nós acreditamos que essa corrente volta até as gerações dos tempos bíblicos. Up to biblical times, we believe. Up to biblical times. Yeah. Mas será que o trigo de hoje é diferente do ancestral? The wheat is different. Actually, ele fala que sim. O trigo do tempo de Jesus era mais saudável, tinha o dobro de proteínas, mais vitaminas, antioxidantes que combatem o envelhecimento das células e sais minerais. Os modernos têm muito carboidrato, quer dizer, amido. Mas então, o que fazer? Podemos usar as variedades ancestrais para melhorar as plantações de hoje. The whole wheat is better. E sempre preferir os grãos integrais. Afinal, na antiguidade, todo pão era de trigo integral.
Nossos repórteres percorrem os caminhos sagrados da Terra Santa, o mistério das águas onde ninguém consegue afundar e o Rio Jordão, onde Cristo foi batizado. É daqui a pouco. No Jornal da Globo, o